Bom pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo que eu fiz da modificação dos rolamentos do torno, tá? Da troca dos rolamentos originais por rolamentos cônicos, tá? E eu já vou adiantar para vocês que ficou muito bom, tá? Parece que eu comprei um torno novo, né? Quando esse torno chegou a primeira vez, eu não sabia nada sobre ferramentas e tudo, eu conseguia dar passes de 0,05 em aço. Tá? Então, para tirar 1 milímetro no diâmetro, eu precisava de 10 passes. Esses dias eu estava usinando nesse torno e consegui tirar 1,5 mm de avanço, ou seja, no final eu tirei 3 milímetros no diâmetro em aço 1045. Tá? Então, para mim valeu muito a pena trocar, até o momento tem valido a pena, ficou muito bom, o torno virou outro. E eu vou começar aí com vocês, mostrando para vocês o antes e o depois, o torneamento, tá? E depois a gente vai para a preparação e eu vou colocar para vocês as imagens da desmontagem, troca e remontagem e ajuste da pré-carga dos rolamentos, tá? Eu já peço aí, eu já adianto e peço para vocês darem like, se inscreverem, comentarem, porque esse vídeo aqui deu trabalho para trocar, filmar e editar tudo. Mas valeu e vamos pro vídeo. Bom pessoal, eu no dia a dia eu dou passes de 1/8 de milímetro, mais ou menos ali 0,12. Nesse caso aí eu já vou começar com um avanço de 1/4 de milímetro, por volta ali de 0,25. Vejam que o torno já vibra um pouco, o acabamento não fica muito bom. Agora para o próximo passe, eu vou colocar a faixa de 0,35. No início do corte o torno vibra bastante. E lembrando, todos os testes que eu fiz, eu coloquei uma pastilha nova para cada teste, tá? Para não ter uma variável de afiação. O próximo passe eu vou ao limite do que eu já fiz, eu nunca nem passei disso, tá? Que é mais ou menos um avanço de menos de meio milímetro, tá? 0,45. Bom, repare nessa parte que o ponto mais distante do tarugo, o ponto mais distante da placa, o rolamento já cedeu, tá? Ele não cortou bem no início da peça, tá? E foi cortando melhor cada vez que chegasse mais perto da placa. Isso aí é realmente o rolamento que não suportou. Vejam ali, ó. Ainda tem bastante material para ser retirado. Bom, já começo com um passe só de limpeza, tá? Esse aí normalmente era o passe que eu dava antes, o máximo que eu ia.
E agora eu vou aumentando pouco a pouco, de 1/8 de milímetro para 1/4. Um quarto de avanço, ele corta bem macio. Lembrando que isso tudo é em aço 1045. Todos os testes foram realizados com aço 1045. Agora meio milímetro. Ele corta macio, mas o motor já sentiu. A placa de controle automaticamente já ajusta a carga do motor e sobe a RPM. Nesse caso o avanço é de 0,50 mm, ou seja, eu estou tirando 1 milímetro no diâmetro. E o acabamento muito bom. Bom, mais do que isso aí, normalmente eu não preciso do dia a dia, mas vamos testar para ver. Vamos para 0,75, tirando 1,5 milímetro no diâmetro. Cortou muito bem. Agora eu vou trocar para a caixa de baixa RPM e alto torque, porque o próximo corte já vai ser com 1 milímetro de avanço e 2 milímetros de diâmetro. Você escuta o barulho da ferramenta arrancando, removendo o material, mas não tem vibração. Agora o último passe. Eu vou fazer um avanço de 1,5, tirando 3 milímetros de diâmetro. Eu até já coloco a mão no botão de emergência, caso tenha problema. Mas o torno vai bem. E ficou sensacional a quantidade de material que eu consigo tirar agora. Não que eu vou dar passes sempre de avanço de 1,5, mas ficou muito bom, tá? Tanto é que agora eu já estou preocupado realmente no motor, né? O motor e as engrenagens de plástico vão suportar, porque realmente eu não forçava esse torno antes, porque ele vibrava demais. E agora dá para forçar ele.
Esse projeto de mini torno, ele vem com rolamento de esfera comum, tá? Rolamento de esfera, ele é bom para altas velocidades, mas não para suportar cargas, né, em outra direção, tá? Acho que é axial, né? Ele suporta muito peso, né? Ele suporta muita carga nessa direção, tá? Mas ele não suporta muita carga nessa. Então a ideia é substituir os rolamentos originais do torno por este tipo de rolamento aqui, que é o rolamento cônico ou capa cone, o pessoal chama também, tá? Então a substituição ela é um pouco difícil, né, ao meu ver. Eu tenho estudado bastante aí, visto vídeo dos gringos como é que eles fazem, tá? E uma das vantagens é que todo mundo diz que melhora muito a capacidade de corte do torno, tá? Diminui a folga no eixo árvore, enfim, tá? Esse rolamento aqui é um rolamento barato, tá? Eu comprei NSK, ele é um modelo 30.206, tá? Existe desse tipo de rolamento de precisão maior, tá? Eu acho que esse aqui é precisão normal, é padrão. Existe, eu acho que o tal do P5, que ele seria melhor. E existe também uma outra possibilidade, que são rolamentos de contato angular, tá? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, tá? Só que o rolamento de contato angular, ele é muito caro. Eu olhei aqui na minha cidade pela internet, né? Uma loja grande daqui que vende rolamento, e ele tava R$ 250 cada um, tá? Esse aqui eu acho que eu paguei R$ 50 em cada um. Então, o de contato angular tem a vantagem. Ele é do mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões do rolamento que está instalado do rolamento original. E ele já vem selado e com graxa, então você não vai ter problema. Esse rolamento aqui a gente vai ter que engraxar o torno, né? Ficar de olho e repor a graxa constantemente, né? De tempos em tempos, tá? Então essa é a desvantagem. Um outro problema desse tipo de rolamento é que a dimensão dele é diferente, tá? Ele é mais, a espessura dele, ele tem 1,25 a mais de espessura, tá? Por conta desse anel superior, tá? E um outro problema também desse rolamento, ele além desse sobressalto, ele tem um rebaixo na parte interna, tá? Então externamente ele tem um sobressalto e na parte interna ele tem um rebaixo. Então o que acontece? Essa engrenagem grande, ela fica entre esses dois rolamentos, tá? Eu sei que eu andei estudando, eu não cheguei a abrir ainda o meu. Eu sei que ele tem uns espaçadores de plástico para manter essa engrenagem centralizada entre os dois rolamentos, tá? Então eu vou ter que fazer uma preparação a mais. A minha ideia, eu não sei qual que é o tamanho desses espaçadores lá e não tem como eu medir sem desmontar. Só que eu não quero desmontar para depois ter que remontar, saber a espessura e depois remontar para poder usinar um espaçador novo. Então o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em fazer dois anéis, sabe? De 1,25, que é a espessura é mais ou menos 1,5 em 25, que tem esse rebaixo, que aí eu simplesmente adiciono essas duas arruelas lá dentro. Aí eu não preciso me preocupar com o tamanho do espaçador que está lá, tá? Então, uma outra coisa que a gente vai precisar fazer também é diminuir o espaçador de plástico que fica na parte externa do torno, tá? Esse aqui é fácil de tirar, você não precisa desmontar o cabeçote para poder tirar, tá? Basta tirar as duas contraporcas, o disco que lê a rotação, e você tem acesso. Então eu já medi ele e eu vou fazer um espaçador de alumínio com 1,25 a menos, que é justamente para compensar, tá? Do lado de fora do torno, esse espaçador vem e ele ajuda a empurrar um rolamento contra o outro, tá? Então eu quero fazer um de metal, vou fazer de alumínio, para ele ter mais força, né? Para ter mais resistência, e vou fazer ele 1,25 menor do que esse aqui, que é o original, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento é assim, para tirar, existe a chave própria para tirar as porcas do eixo árvore, tá?
Essa aqui ela é variável, 19,51, mas também dá para tirar com uma chave de cano, tá? Então você consegue usar essa chave para poder tirar, tá? Então, se não tiver uma dessa, depois, mas se tiver uma dessa aqui dá para tirar. E também dá para ir batendo nela com uma chave de fenda, né, nos dentes, dá para fazer ela girar e soltar, tá? Então é isso, vamos lá pro torno, vamos fazer essas três buchas, né? Esses três adaptadores. Bom, pessoal, tá aqui, tá? Essa aqui é a bucha externa, né? O espaçador externo, tá? E eu fiz essas duas arruelas, né? Para colocar internamente e compensar a diferença, né? Ela vai ficar de um lado e do outro da engrenagem, tá? Junto com o espaçador que já vem original, tá? O de plástico. Lá dentro eu não vou modificar, porque lá dentro eles não vão sofrer nenhum tipo de pressão. Ele é só um espaçador comum. Esse aqui que vai fazer pressão, por isso que ele é importante que ele seja algo resistente. Mas eu já vi gente também que conseguiu manter o de plástico, tá? Mas aí eu preciso do torno funcionando para poder fazer esses três espaçadores, tá? Então essa aqui é a preparação que a gente precisa, tá? Esse aqui tá pronto. E eu também
preparei um cano mais ou menos com 18 centímetros, tá? Que eu vou usar ele para poder empurrar o rolamento para dentro, tá? Então, quer dizer, vai ser nessa direção, né? Eu vou tirar a capa, aí eu posso bater no cano e empurrar o rolamento para o eixo, tá? Ou usar a prensa, enfim. Isso aqui também é importante. Então, em termos de preparação, é isso. Uma outra coisa que eu já vou fazer de uma vez, eu já vou abrir os dois rolamentos, pegar as duas capas e colocar no congelador, para ficar mais fácil de inserir elas dentro do cabeçote fixo, tá? Então já vou fazer isso, vou deixar a noite toda no congelador e quando eu for colocar, ela deve comprimir e entrar mais fácil, tá? Então essa aí é a preparação inicial para fazer a alteração.
Aqui, pessoal, eu recomendo usar uma prensa hidráulica. Se você não tiver uma ou não tiver acesso a uma, dá para tirar no martelo, martelo de borracha ou um martelo de metal e um pedaço de madeira. Dá para ir batendo devagar e tirando. Mas se você tiver uma prensa hidráulica ou acesso a um, eu acho mais seguro, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz dois furos em cima do cabeçote, tá? São furos para parafuso M3, que eu faço uma rosca neles. O objetivo desses dois furos, eles ficam bem em cima da engrenagem grande dentro do cabeçote. O objetivo desse furo é que eu possa usar uma graxa spray e lubrificar as engrenagens sem ter que remover o cabeçote. Então eu fiz os furos para parafuso M3 e fecho com um parafuso bem pequeno, um parafuso M3 por 5, tá, de cabeça chata, para que ele vede bem e não entre nenhum cavaco lá dentro.
Bom, aqui pessoal, eu tive que desbastar um pouco a chaveta do eixo menor para que a engrenagem menor pudesse deslizar sem agarrar nesse eixo, tá?
aqui, pessoal, eu constato que as engrenagens de metal, mesmo as novas e que prometiam fazer menos barulho, fazem um barulho muito alto. Então eu continuei a montagem desse jeito, mas depois eu desmontei tudo e voltei com as engrenagens de plástico originais. Tá? Eu falei disso em outro vídeo aí para trás.
Um dos ajustes fundamentais para que os novos rolamentos dê certo é ajustar a pré-carga dos rolamentos, tá? Então eu vou usar os dois rolamentos antigos aqui para demonstrar. Então nós temos dois rolamentos aqui, né? Eles precisam ser apertados um contra os outros, um contra o outro, tá? O objetivo é que ele se assente dentro da capa, tá? Mas aqui nós temos um problema. O ideal é que este rolamento fique fixo, né? Ele entre apertado no eixo árvore, e esse rolamento aqui ele deslize, tá? Ele desliza, ele fique justo, mas com a possibilidade de deslizar. Nesse caso meu aqui eu não consegui fazer isso porque eu ia precisar mexer no eixo árvore e modificar um monte de coisa, tá? Ia precisar polir, enfim, lixar, usinar, alguma coisa para deixar ele, e eu não ia me meter nessa confusão. Eu não tenho nem outra máquina para fazer isso. Então eu deixei ele tá entrando com dificuldade, tá? Então essa pré-carga a gente vai ter que dar através da porca, tá? Então o pré-ajuste vai se dar apertando essa aqui. Essa porca vai apertar e vai puxar vai puxar o eixo para trás, né? E puxar um rolamento contra o outro, tá? Dando a pré-carga. E esse é um ajuste muito fino, tá? Então é algo difícil de fazer, tem que fazer bem devagar, com muita calma, tá? E se passar do ponto, tá? Você pode usar se ficar apertado demais, você pode usar um martelo, tá? E der uma pancada. Você tira tudo aqui, tá? Tira a porca, tira a engrenagem e tira o espaçador, tá? E dá uma pancada aqui. Ou vai dando várias pancadas até ele soltar de novo, tá? Ele não pode, ele tem que rodar livre, tá? Então a placa, quando ele estiver aqui no ponto neutro, ela tem que rodar livre, tá? Ela não pode agarrar, tá? Então o ajuste ele é bem chato de fazer. Bom, para fazer o travamento, tá? Eu estou colocando um pano aqui, eu vou colocar a barra de metal aqui e um perfil de metal, vou travar ele aqui na placa e ele encosta aqui. A partir disso a gente consegue fazer força do outro lado, tá? Eu estou usando uma chave de cano de 7 polegadas, tá? Acho que uma maior também dá. E você vem aqui e faz o aperto, tá? Tem que tirar a contraporca, tirar a outra parte, deixar só uma das porcas, liberar aqui o contador de giro e vir aqui e ir bem devagar. Tem que ser um movimento bem leve, tá? Ó. Gira um pouco, aí você vem, solta. Você vem, solta de novo a barra e testa o giro, tá? E testar também para ver se não está tendo nenhuma folga indo e voltando, tá? Você vai notar que ele vai ter uma folga no início, você vai apertando e essa folga some. Aí você continua girando, tá? Dá para apertar mais um pouco. Aqui eu acho que dá para apertar mais um pouco. Então nós vamos lá, vamos travar de novo. Travar de novo e fazer o aperto. Depois disso volta. É um serviço longo, é um serviço chato, mas tem que ir com cuidado, assim, ó. Então ele é bom que ele dê, você gira assim, ó, ele dê pelo menos uma volta e meia ou mais, né? Uma volta e meia, 2 ou 3 voltas, só com a mão, ele tem que estar livre. E os rolamentos sem fazer barulho. Eu acho que dá para dar mais um apertozinho, tá?
pouco, tem que ser de pouco em pouco mesmo. Parece que o rolamento de contato angular ele é mais fácil. Aí, ó. Ele prendeu mais um pouquinho, mas ainda continua bem solto. Então essa é a ideia. Bom, o meu eu vou deixar assim e vamos ver. A partir depois é só usar um pouco, deixar ligado na rotação baixa, espera esfriar. Espera esfriar, depois coloca na rotação, sei lá, de primeiro 200 RPM, depois 400, aí depois você aumenta e cada uma você deixa uns 10 minutos para ele assentar. É o que eu ouvi dizer por aí, tá? Nas pesquisas. Mas ajuste de pré-carga de rolamento parece ser uma ciência à parte. Tá? Então, vamos ver. Vamos descobrir no futuro, né, com os desgastes do rolamento, se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Tá? Depois que estiver pronto, bom, depois que estiver pronto, basta fazer o resto. Instalar o... A gente pode instalar a marcação da rotação. Vou colocar a barra de novo. Então, para fazer o aperto. Prontinho. Agora é só ajustar o sensor de RPM novamente. Bom, sobre aquecimento, tá? Tudo que eu andei lendo é normal que os rolamentos cônicos realizem, que tenham um aquecimento aqui em cima, tá? O que eu andei lendo que é normal aquecer, tá? E que depois de um tempo essa temperatura estabiliza, mas não é algo que vai queimar a mão nem nada, é algo que tranquilamente você suporta com toque, tá? Então, não preocupa, o aquecimento é normal, mas se tiver aquecimento excessivo, aí pode ser excesso de graxa, pode ser excesso de pré-carga, tá? Então tem um monte de coisa que pode ser, tá? Normalmente atrito. Eu ouvi dizer que deixar ele frouxo ou deixar apertado demais estraga o rolamento de todo jeito, tá? Então é algo que a gente vai ter que descobrir, tá? E é por isso que é importante, eu achei importante colocar um espaçador metálico aqui, no meu caso alumínio, porque o espaçador original ele é de plástico, tá? Então ele pode, né, eu vi muita gente reclamando que na hora de dar pré-carga ele cede, tá? Então por isso que desde o início eu já coloquei um espaçador metálico, mas eu vi muita gente que fez com de plástico e conseguiu um bom resultado. Eu não queria arriscar, já fiz logo um de alumínio, né, para não ter mais essa variável no momento de dar pré-carga.